Salve, meu tricolor, vamos começar o vídeo de hoje. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações para também ajudar a bater a meta de 1.200 inscritos aqui no canal. Lembrando que quando batermos essa meta, iremos ter um sorteio de produtos oficiais do nosso tricolor. E agora vamos falar sobre o jogo de ontem, né? O São Paulo, infelizmente, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 2-1 do tricolor, com um gol relâmpago no começo, né? Um gol do Maurício. E o que podemos falar do futebol apresentado pelo São Paulo ontem? O futebol apresentado pelo São Paulo ontem foi um futebol totalmente ruim, né? Eu acho que esse foi um dos piores jogos do São Paulo no ano. O São Paulo jogou muito mal contra a Portuguesa, né, no Paulistão. E eu acho que hoje também contra o Palmeiras foi um dos piores jogos que o São Paulo fez no Paulista, né? O São Paulo não conseguiu acertar a marcação, não conseguiu atacar, não conseguiu criar uma jogada perigosa, né? E por conta disso acabou sendo eliminado, né? Então, o São Paulo não mereceu passar ontem, né? A gente teve alguns erros de arbitragem, tivemos, né? Esses erros foram cruciais? Eis a questão. Por quê? O Palmeiras fez o primeiro gol no comecinho com o Maurício, né? E o erro de arbitragem aconteceu quando estava com 1-0, né? Onde o Lucas ele vai cruzar uma bola, a bola bate na mão do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes estava com a mão assim, né? Totalmente em posição antinatural, não tinha naturalidade nenhuma naquela posição. A bola bate na mão dele, então é simples, pênalti, né? E o que aconteceu? O pênalti não foi dado pela arbitragem de campo, pela Daiane Muniz, né? O que seria correto acontecer naquele momento? O VAR chamar, né, o senhor Thiago Peixoto. Porém, o senhor Thiago não chama a Daiane. E a Daiane, ela olha e fala assim: eu vi o lance. Só que, na realidade, se ela tivesse visto mesmo, né, porque pela câmera dela dá pra ver que ela estava em um ângulo ótimo pra ver. Se ela tivesse visto realmente o lance, ela daria o pênalti, né? E ela não dá o pênalti, o Palmeiras faz o segundo gol, né? E após o segundo gol do Palmeiras, ela dá um pênalti no Bobadilla que, sem clubismo nenhum, aquilo ali não seria pênalti, tá? Eu acho que ela dá aquele pênalti no Bobadilla pra compensar o que ela não deu, que foi pênalti claro, né? Porque tem como várias formas de interpretar aquele pênalti no Bobadilla, né? Muitos juízes aqui no Brasil não dariam aquele pênalti. E, sendo sincero, pra mim não foi pênalti aquele lance ali no Bobadilla. Mas o primeiro lance foi pênalti porque o Gustavo Gomes estava com a mão longe do corpo, fora de movimento lateral, fora de movimento natural, né? Ele estava com amplitude, né? Então ele bloqueou a passagem da bola, então seria pênalti, né? Então eu acho que até os palmeirenses concordam nessa questão que o primeiro lance ali no Gustavo Gomes seria um pênalti e no segundo lance no Bobadilla não seria um pênalti, né? Então nós fomos eliminados, né? Agora focar no brasileiro. Eu acho que o São Paulo tem que fazer um brasileiro bom, né? A vitória do São Paulo esse ano será fazer um brasileiro bom, um brasileiro sólido, sem brigar, né, para não cair, sem ficar em meio de tabela. O São Paulo tem que brigar ali para ficar nas cabeças do Brasileirão ali, né, entre primeiro, segundo e terceiro lugar, sendo campeão melhor ainda, né? O foco do São Paulo tem que ser o Brasileirão, as Copas tem que pensar depois, na Sula, na Copa do Brasil, porque o São Paulo tem que focar no brasileiro, porque já tem bastante tempo que o São Paulo não consegue fazer um brasileiro sólido, né? Então, deixem nos comentários, né, o que vocês acham. Vocês acham que o São Paulo tem que focar em qual competição agora? São Paulo deve focar no Brasileirão? O São Paulo deve focar no Brasileirão? O São Paulo deve focar... A luz está com problema hoje, gente, infelizmente. Então, no nada escureceu aqui, mas para vocês. O São Paulo deve focar no Brasileiro, Copa do Brasil ou na Sula? Deixem nos comentários que eu quero saber qual competições vocês acham que o São Paulo deve focar no momento, né? Na minha opinião, o São Paulo deve focar no Brasileiro, tem que conquistar pontos, né? Porque o São Paulo vem de vários brasileiros ruins. Eu acho que o último brasileiro que o São Paulo fez, que foi um brasileiro interessante, foi em 2018 para 2019. Depois disso,
teve um brasileiro ainda com o Diniz, né? Que o São Paulo foi bem. Depois desse brasileirão com o Diniz, o São Paulo não conseguiu mais jogar brasileiro bem, né? Então eu acho que o São Paulo tem que focar em conquistar pontos no brasileiro. Atualmente está em segundo colocado. Então próximo jogo agora contra a Chape, dia 12, né? Então teremos 10 dias aí para se preparar para esse jogo, né? Então o São Paulo tem que focar aí em conquistar pontos no brasileiro para brigar ali em cima, né? E agora o elenco de São Paulo vai ficar de folga até quarta-feira. Após quarta-feira eles voltarão a treinar para se preparar para enfrentar a Chapecoense, né? Então o foco agora é focar no brasileiro, já que infelizmente fomos eliminados do Paulista, né? Num jogo que dá para pagar, né? O São Paulo não jogou bem. O Crespo escalou o Luan no lugar do Danielzinho. Eu acho que isso foi um erro do Crespo, né? Mesmo o Danielzinho não estando 100%, a informação que tínhamos é que ele poderia jogar cerca de 70 minutos naquele jogo. Se ele poderia jogar 70 minutos, por que não colocou o cara? Porque depois que ele entra, ele praticamente muda o jogo, né? O jogo do São Paulo muda, por quê? O Marcos Antônio consegue ter mais mobilidade com o Danielzinho em campo. Os dois conseguem jogar bem. Né, os dois juntos ali conseguem jogar bem. Um sozinho não estava tendo mobilidade. Porque o Marcos Antônio dominava, não tinha ninguém próximo para ele dar um passe, ele tinha que girar, tocar para trás. Quantas vezes vocês viram nessa partida o Marcos Antônio fazer algo que ele não tem costume de fazer, que é tocar para trás? Ele tocou muitas vezes a bola para trás ontem. Algo que não é tão normal. Até porque ele dominava a bola, ele procurava a opção na frente. Aí você olhava pra frente, tinha o Lucas marcado, tinha o Luciano marcado, tinha a Caleri marcado. Então não dava pra ele fazer muita coisa. Ele tentava abrir no Enzo. Aí quando eu trocava a bola pro Enzo, o Enzo dominava e ninguém passava pra dar opção pro Enzo. Aí o Enzo tinha que fazer o quê? Tocar pra trás. Então ontem o São Paulo taticamente fez um jogo muito ruim, né? Eu acho que faltou atenção aí no time de São Paulo, né? O São Paulo entrou, sei lá como que o São Paulo entrou por esse jogo. Eu acho que entrou com confiança muito alta, né? E acabou não conseguindo focar no jogo, né? Não conseguiu focar no jogo porque teve muitas jogadas ali que eram questão básicas, que era só o jogador tocar, passar para receber, que não conseguiu fazer, né? E ontem nós tivemos Caleri jogou até que razoavelmente bem. O Caleri ele lutou por cada bola, ele lutou para tentar marcar gol. O Caleri é o Caleri, né? O Caleri ele sempre luta para tentar marcar gol pelo São Paulo. Mas nós tivemos um Luciano apagado, mais uma vez o Luciano pipocou, né? O Luciano apagado em mais uma partida decisiva. O Luciano atualmente ele só joga bem em brasileiro. Quando chega uma partida decisiva ele acaba se escondendo. O Lucas, a única partida decisiva que ele jogou bem pelo São Paulo depois do retorno foi contra o Corinthians, né? Que ele faz o gol. E foi o único jogo, né? Ali praticamente o primeiro jogo dele no São Paulo, né? Que o primeiro jogo do Lucas foi contra o Atlético, foi, mas depois ele joga contra o Corinthians e em 2023, né? E ele joga muito bem, né? Então foi o único jogo decisivo de mata-mata que o Lucas ele conseguiu jogar bem. Depois disso eu acho que o Lucas não conseguiu jogar bem nem mata-mata, né? Ele acaba não conseguindo chamar a responsabilidade e acaba pipocando. A realidade é essa, né? A única coisa boa de ontem é que tivemos o retorno do André Silva, né? O André Silva conseguiu jogar alguns minutos. Isso significa que temos mais um atacante disponível para o resto da temporada, né? Até porque a temporada não acabou, a gente só perdeu uma competição, mas ainda temos 3 para disputar, né? Então vamos para cima aí para ficar nas cabeças no Brasileirão, lutar para ir longe na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né? Que esse ano a Sul-Americana tá difícil, minha gente. Temos grandes times na Sula esse ano, tá? Se vocês querem informações diárias sobre o Tricolor, análise de jogos e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!